Queridos irmãos e irmãs que me assistem, queridos irmãos e irmãs das comunidades Jesus Redentor, São Paulo, e especialmente queridos leigos da comunidade São Paulo, e todos os mais que estão assistindo ou vierem assistir em qualquer outro momento. Convido a todos para nós fazermos mais um estudo bíblico de Apocalipse, a última das 7 cartas às igrejas, a carta à igreja de Laodiceia, concluindo assim essa pequena série. E a partir da semana que vem, então, nós faremos uma série de 4 estudos bíblicos, então durante um mês, 4 estudos bíblicos sobre a carta aos Colossenses. Interessante que essa carta, que foi escrita bem antes, ela foi escrita aos Colossenses, mas o Paulo diz que ela deve ser lida também em Laodiceia e em Hierápolis, portanto em toda aquela região. Então aquela carta aos Colossenses, que nós vamos estudar daqui para frente, está intimamente ligada também a esta 7ª carta do Apocalipse, a mensagem à igreja de Laodiceia. Laodiceia, o nome da cidade ali na Ásia Menor, na Turquia de hoje, o nome se deve a Laodice, mulher de um rei Antíoco II da Síria. Então, uma referência a Laodice, uma homenagem a Laodice, Laodiceia. Hoje, aquele lugarejo se chama Denizli. A cidade era uma cidade, naquela época, próspera, muito conhecida, bastante rica. Havia muitos judeus naquela cidade, bastante comércio. Ela tinha até uma casa da moeda, cunhava-se moedas na cidade. A melhor lã da região da Ásia Menor era produzida ali ao redor daquela cidade. Sobretudo a lã preta de ovelha, ela era muito valorizada. Havia manufaturas de tecidos, de fios, tapetes e vestidos de luxo. Então se trabalhava bastante nesse sentido, nessa manufatura. Havia também uma escola de medicina que fazia várias coisas, e entre muitas coisas importantes, ela fabricava um unguento, um colírio para os olhos, para a doença dos olhos. Esse colírio também se tornou famoso, muito utilizado naquela região. Isso são alguns dados sobre a cidade. Agora, a igreja. A igreja, ela é citada em Colossenses, e nós vamos estudar a carta depois, como eu já disse. Em Colossenses, capítulo 2, versículo 1, e também no capítulo 4, versículos 13 a 17, nós temos referências a Colossos, Laodiceia e Hierápolis. E lá são citados também 2 líderes religiosos, presbíteros, pessoas importantes que estiveram naquela igreja. Se fundaram ou não, isso não sabemos, mas eram importantes para aquela igreja. Epáfras e também Arquipo, citados pelo apóstolo Paulo na carta aos Colossenses. Um detalhe interessante também é que no ano 361 depois de Cristo, da nossa era, aconteceu ali naquela igreja, em Laodiceia, um grande concílio da igreja antiga, um concílio geral da igreja, em 361. E esse concílio, entre outras coisas, ele definiu qual é o cânone do Novo Testamento. Ele fechou a questão sobre quais os livros eram considerados canônicos, fazendo parte dos livros sagrados do Novo Testamento. Hoje, naquela região, praticamente não existem cristãos, é uma região dominada por muçulmanos. Isso sobre a cidade, o nome da cidade, Laodiceia, a cidade
e a igreja. Agora então entremos na carta propriamente dita. Essa carta muito bonita, muito interessante, ela dá uma chacoalhada na gente, mas ela também tem muito consolo para a gente. Eu leio ela na Nova Tradução, linguagem de hoje. Ao anjo da igreja de Laodiceia escreva o seguinte: esta é a mensagem do Amém, da testemunha fiel e verdadeira, daquele por meio de quem Deus criou todas as coisas. Eu sei o que vocês têm feito. Sei que não são nem frios nem quentes. Como gostaria que fossem uma coisa ou outra. Mas porque são apenas mornos, nem frios nem quentes, vou logo vomitá-los da minha boca. Vocês dizem: somos ricos, estamos bem de vida e temos tudo o que precisamos, mas não sabem que são miseráveis, infelizes, pobres, nus e cegos. Portanto, aconselho que comprem de mim ouro puro para que sejam de fato ricos, e comprem roupas brancas para se vestir e cobrir a sua nudez vergonhosa. Comprem também colírio para os olhos, a fim de que possam ver. Eu corrijo e castigo todos os que amo. Portanto, levem as coisas a sério e se arrependam. Escutem, eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa e nós jantaremos juntos. Aos que conseguirem a vitória, eu darei o direito de se sentarem ao lado do meu trono, assim como eu consegui a vitória, e agora estou sentado ao lado do trono de meu Pai. Portanto, se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Concluindo assim, da mesma forma como todas as cartas, se vocês têm ouvidos para ouvir, ouçam o que o Espírito diz às igrejas. No primeiro versículo, como sempre, Jesus se apresenta. Ele diz que ao anjo, ao mensageiro, ao líder espiritual da igreja, escreve o seguinte. Aí Jesus se apresenta. Ele dá 3 títulos para si, citando suas qualidades. Aqui ele diz: essas coisas diz o Amém. Amém é uma palavra que vem do hebraico, ela significa verdade. Isso nos lembra João 14:6, onde Jesus diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Cristo é a verdade. Segundo título, eu sou a testemunha fiel e verdadeira. Verdadeira no sentido de genuína, não falsa, não falsificada. Aquele que faz a boa confissão. Aquele que não negou quem era diante de Pilatos e que sofreu, padeceu, morreu por nós na cruz do Calvário. Ele é a testemunha fiel e verdadeira. E ele é o princípio da criação de Deus, terceiro título que ele se dá. Ele junto com o Pai e o Espírito Santo é o Criador, porque há um só Deus em 3 pessoas. Em João capítulo 1, versículos 2, 3 e 10, é dito que ele também é o Criador. Ele existe com o Pai desde a eternidade, criou todas as coisas. E em Gênesis 1:3, no início da Bíblia, diz assim: disse Deus, haja luz e houve luz, o portador da palavra é o Filho. Então Jesus também é Criador com o Pai e o Espírito Santo. O Amém, a testemunha verdadeira, fiel, o princípio de todas as coisas. Esse Cristo se apresenta e diz, aí ele tem em primeiro lugar uma repreensão muito forte para essa igreja. Vocês não são nem frios nem quentes, mas vocês são mornos. Nem frios. Se eles fossem frios, frios de tudo, gelados espiritualmente, eles não teriam fé. Nem quentes, mas agora mornos, e Jesus está se dirigindo a uma igreja, então eles já foram uma vez quentes. O que seria quente? Estar na verdadeira fé salvadora em Jesus
e produzindo obras de amor cristão, amor ao próximo, por amor a Deus. Então, fé e amor. E vocês enfraqueceram no amor e vocês enfraqueceram, então, na sua confiança, estão enfraquecendo na fé. Vocês hoje são mornos, quer dizer, ainda não totalmente frios, não totalmente apagados, mas eu estou querendo vomitar vocês da minha boca, vocês me dão nojo, diz Jesus. Uma coisa que dá ânsia em Jesus. Não são frios nem quentes, mas mornos. Ainda não é condenação final, é uma chamada ao arrependimento. Vocês devem se lembrar como era no começo, como vocês eram quentes. E como é que se aquece uma fé e se torna uma fé viva e uma fé que pratica o amor ao próximo? Através do arrependimento dos pecados, da meditação da palavra de Deus, do fortalecimento que se recebe do próprio Deus. Vocês dizem, estou rico, mas vocês na verdade são pobres, vocês são miseráveis, vocês são cegos, vocês são nus. Alguém chamou essa igreja de a rica igreja pobre, assim como essa pessoa, um estudioso, chamou a igreja de Esmirna, a pobre igreja rica. Laodiceia, a rica igreja pobre, a região é muito rica, talvez eles tivessem muitos membros ricos materialmente e eles se achavam ricos espiritualmente, porque eles conheciam a Cristo, eles conheciam as Escrituras, eles se bastavam a si mesmos, talvez eles se achassem bons, talvez eles tivessem uma atitude farisaica. Deus gosta de nós porque nós somos pessoas boas. Eles deixaram a humildade de lado, o arrependimento de lado. Quem sabe isso? A riqueza espiritual deles, na verdade, é pura pobreza espiritual. Porque vocês, na verdade, diz Jesus, vocês são infelizes e não sabem. Vocês são miseráveis, falta amor em vocês. Vocês são pobres e cegos e nus espiritualmente. Pobres espirituais são os que têm a fé muito fraca. Cegos espirituais não veem as necessidades do próximo, não veem as coisas direito. Vocês são nus, vocês estão se desnudando, vocês estão abandonando a roupa alva da clareza que vocês receberam, vocês foram clareados pelo sangue de Cristo, vocês tiveram perdão dos seus pecados, vocês não estão abandonando essas coisas, vocês são pobres, cegos, nus espiritualmente. Mas para a situação mudar, eu aconselho, eu peço, eu ordeno o seguinte: comprem de mim 3 coisas. É uma forma simbólica de falar, é um imperativo, uma ordem, esse comprar, mas como é que vai se comprar a graça de Deus? É uma expressão que também aparece em Isaías, no Antigo Testamento, capítulo 55, versículo 1. Comprem o perdão, comprem a graça. Quer dizer, recebam e valorizem a graça, porque a graça, ela é de graça. Comprem de mim as seguintes coisas. Recebam, aceitem de graça as seguintes coisas. 3 coisas. Ouro puro, vestes alvejadas e colírio para verem. Olha a referência ao colírio que eu já fiz antes. Ouro puro é ouro refinado, refinado no fogo, refinado na provação, na perseguição. E esse ouro é a beleza, é a herança da vida eterna. Pelo perdão dos pecados, a porta do céu se abre. Isso é garantido pelas vestes alvejadas, vestes limpas, vestes espirituais limpas no sangue do Cordeiro. É o perdão dos pecados conquistado por Cristo na cruz do Calvário. Assim acaba a nudez espiritual de vocês. Revistam-se com essa veste branca. Nós já recebemos essa veste no batismo. Nós temos que nos revestir sempre de novo. E comprem de mim colírio. Eu disse antes que em Laodiceia tinha uma escola de medicina que fabricava colírio
como remédio para doenças dos olhos. Então, o colírio espiritual, para vocês verem as coisas claramente, para a visão de vocês ser clareada, para verem na palavra de Deus esta chamada ao arrependimento e verem novamente todo o amor de Deus oferecido em Cristo Jesus e verem as oportunidades de servir a Deus fazendo o bem ao seu próximo. Tornem-se uma igreja viva e atuante. Jesus tinha recriminado eles. Aí ele diz assim: o Senhor repreende aqueles que ama. Senhor repreende quem ama. Geralmente, a palavra amor no original é agape. É um amor que vem de Deus, que recebemos em Cristo. Nós amamos como Ele nos amou primeiro. Interessante que aqui no grego, no original, a palavra é fileis, de filô. Filô é um amor fraternal, amor entre irmãos. O Senhor repreende aquele que Ele ama, Ele nos trata então como irmãos, em pé de igualdade. Ele põe a mão no nosso ombro, nos dá um abraço e diz: por favor, mudem. Como um irmão chama seu irmão ao arrependimento ou estende a mão para ele quando está caindo. Em Hebreus 13, 7 também é dito algo parecido: o Senhor repreende a quem ama. Portanto, arrependam-se antes que seja tarde. É isso que Cristo está dizendo a cada um de nós quanto aos nossos pecados. E como igreja também, que nós sejamos uma igreja fiel, uma igreja atuante. Cristo acrescenta: eu estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei, cearei e farei uma festa com ele. A porta do nosso coração, com sua lei e com sua graça, sobretudo com a graça, Cristo está batendo, e nesse momento está batendo a porta do seu coração. Abra a porta do coração. Deixe Cristo entrar, deixe Cristo fazer uma festa com você, que Ele more em você e atue através de você. E assim você estará ceando, fazendo uma janta eterna um dia com Cristo Jesus. Que isso seja dado a todos nós. Ele está batendo constantemente. Ainda estamos no período da graça, antes da sua vinda. O dia que ele vier será o dia final, o juízo final. Não haverá mais oportunidade. Então, hoje é o dia da nossa salvação. Hoje é o dia de nós crermos em Cristo como Salvador e o termos como Senhor de nossa vida. Aí Jesus faz uma promessa, como sempre faz nas cartas também: o vencedor sentará comigo ao meu lado no trono, como eu estou no trono no lado do meu Pai. Essa ideia ela é recorrente na Bíblia. Nós reinaremos com Cristo no céu, seremos reis com Cristo Jesus. Uma ideia muito bonita. Ela também está na segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 12. Portanto, quem tem ouvidos para ouvir, e como sempre dizemos, é lógico que é assim, ouvidos foram feitos para ouvir, para prestar atenção, para ouvir, crer, entender, praticar a palavra de Deus. Ouça o que o Espírito Santo de Deus diz às igrejas. Irmãos, a igreja de Filadélfia se tornou uma igreja morna, uma igreja indiferente. Deixa como está para ver como é que fica. Está tudo bem assim. Isso é muito perigoso espiritualmente. Ficou morna, deu nojo em Jesus. Jesus estava a ponto de vomitá-lo da sua boca. Assim diz Jesus. Mas ela ainda está no período da graça. Jesus diz: eu estou à porta e bato. Abram essa porta dos corações para mim. Porque Ele é compassivo, Ele é longânimo, tem longo ânimo, muita paciência. Mas um dia chegará o momento da paciência acabar. Por enquanto, nós também somos tratados muito pacientemente por Jesus. E no fim, o vencedor
aquele que fica fiel a Jesus até o fim reinará eternamente com ele, sentará em tronos. Que isso seja concedido a vocês que nos ouvem, nos acompanham, a mim, a todos nós, as nossas igrejas. E mais uma vez, agora eu reitero que assim nós estamos concluindo essa pequena série, 7 estudos das 7 cartas de Apocalipse. Aqui termina a primeira visão de João, quando ele viu coisas aqui na Terra, como as coisas estavam acontecendo, como aconteceriam. E a partir do 4, só para saberem, podem olhar na Bíblia, então João tem uma visão do trono no céu. É maravilhoso. Continuem a ler Apocalipse. E os próximos estudos nossos, então, convido desde já para continuar a nos acompanhar em todas as sextas-feiras, 4 estudos sobre a maravilhosa carta aos Colossenses, a nós. Amém. Oremos. Senhor Jesus, muito obrigado porque Tu te revelaste maravilhosamente nestas 7 cartas, também nessa última, à Igreja em Laodiceia, a todos nós. Muito obrigado porque nos chamas ao arrependimento ali onde nós estamos falhando, quando estamos prestes a cair. Faze com que nós tiremos de cima dos nossos ombros toda a poeira espiritual, avivamos a nossa fé através do uso constante da Tua palavra, que contém a lei, que é feita de lei e evangelho, a boa notícia do Teu amor por nós. Que nós sempre demos a devida atenção a essa palavra. Abençoa todos que acompanharam este estudo, abençoa todas as nossas igrejas, a Liga de Leigos São Paulo, as comunidades São Paulo e Jesus Redentor, e todos que nos acompanham e todas as suas famílias. Abençoa nosso país, o mundo em geral, e faze com que essa pandemia passe logo. Abençoa tua igreja em todos os lugares e não permitas que o inimigo maligno, Satanás, tenha qualquer poder sobre a tua igreja. E fortalece a tua igreja para que seja fiel no testemunho de Cristo Jesus, também em dias de perseguição, para que todos os cristãos sejam de fato vencedores e estejam na eternidade contigo. Tudo isso nós colocamos diante de Ti, em Teu nome, Jesus, e para a Tua glória, pedindo que nos atendas por Tua graça, por Tua misericórdia. Em Teu nome, Jesus. Amém.